Livros Universo em Desencanto, 7º fascículo da réplica, página 7. A luta dos inconscientes nunca que podia endireitar uma deformação em multiplicações de degenerações. E agora, todos convictos de que a matéria é uma massa falida em liquidação e por isso em progresso de sua extinção pela degeneração e suas multiplicações. Portanto, é uma massa em desespero de causa, por ser uma massa sem garantia que vai remediando até não poder remediar mais. A vida dos remédios, a vida dos remendos, por ser a matéria uma massa falida e em decorrência dessa situação, ficou no estado de inquietação. A inquietação é geral, todos se movimentando para algo e alguma coisa. Negócios, trabalho, doença, enfim, algo e alguma coisa que se relacione com a massa falida, a matéria. Então, a humanidade está bem a par de sua situação. Não está em condições de se conhecer, não está em condições de conhecer o seu ser. Os falidos querendo ser o que não são, ao ponto de quererem ser uns melhores do que os outros, quando são todos falidos. Tudo isto por não conhecerem a sua personalidade verdadeira, então julgam ser o que não são, querendo se destacar uns dos outros. Todos são iguais, são todos falidos. Por ignorarem o seu estado, por ignorar quem és tu, por ignorarem quem sou eu, a certa resposta: eu sou quem não sei quem sou. E se tu sabes que não sabes quem és, como é que te atreves a ditar o que não conheces e a pregar como se soubesses quem tu és e quem são todos? E assim, neste vazio, viveu a humanidade. Um vazio porque não sabiam onde iam parar com este vazio. Só sabiam que tudo ia piorando sempre e cada vez mais, como quem diz: ninguém sabe o que diz, ninguém sabe o que faz. Está tudo errado e por isso tudo vai mal e de mal a pior sempre. E vamos ostentando este eu e multiplicando os mesmos. E depois, quem é que vai aguentar essas cargas de malefícios criadas por nós mesmos? É o caso que aí está. Salve-se quem puder. Ninguém respeita ninguém. Os crimes se multiplicam, justificando uma prova evidente de que está tudo errado e o errado sofre sempre, padece sempre, e julgando que estão certos, e vendo tudo afundando, e vendo tudo em liquidação, vendo o desespero da humanidade sem poder acertar nada, sem poder salvar ninguém, sem poder garantir ninguém, e por isso salve-se quem puder. Mas a cegueira é tanta que a ganância e a ambição cegam a todos os vaidosos, e assim gira em torno do universo esta calamitosa situação. As balbúrdias não cessam, o descontentamento é geral, e ninguém se entende e se multiplica o mal, todos avarentos, tontos sem saber o que fazer. A humanidade ficou cega e por isso se multiplicando sofrer, sofrendo, sofrendo e sofrendo sempre. O sofrimento provando e justificando que está tudo errado, não tem nada certo, nem podiam acertar, por serem massas falidas dentro de uma deformação e falência que é o mundo. Então ninguém nunca podia acertar, como nunca puderam acertar, e por nunca acertar, a multiplicação do mal sempre a continuar. E assim, lá se vai pelo mundo afora o sofrimento irresistível. Tudo isto por quê? Por tudo vir errado desde que inventaram o alfabeto artificial, o alfabeto para a multiplicação do reinado das artes, do reinado dos artifícios, do reinado dos paliativos, do reinado das ilusões, do reinado das fantasias, do reinado das hipocrisias. Então, os culpados de todo esse desentrosamento são os primitivos que criaram e inventaram o alfabeto artificial. Trouxeram toda essa ruína para toda a humanidade. Vieram todos herdando a herança dos antigos, multiplicando essas heranças erradas, multiplicaram os erros e sofrendo as consequências.
Mas é praxe do errado permanecer no erro, porque já encontrou tudo assim, é praxe do errado. Se encontrou a casa suja, vamos conservar a sujeira, é praxe do errado. Se encontrou tudo torto, vamos conservar tudo torto, é praxe do errado. Se encontrou a casa toda enlameada, vamos conservar, porque já encontramos tudo assim. Isso é praxe dos continuadores do mar de lama que atravessa o universo. Ah, está tudo podre, já encontramos assim, vamos conservar a podridão. É praxe dos errados, o errado mantém o erro. E de forma, por a concepção da vida, ser um apanágio da conservação das heranças do passado e a multiplicação da mesma, os frutos de ruínas do passado, escombros de civilizações extintas, se baseando no que encontraram de ruínas de civilizações que não tiveram condições de sobrevivência e se extinguiram. Então as ruínas deixadas dessas massas falidas foram encontradas e nelas se espelharam e criaram e inventaram todo esse bacalhau que ninguém aguenta mais. Bacalhau é um instrumento de tortura dos passados históricos da escravidão. Mas o bacalhau continua, a tortura, o desespero, enfim, o bacalhau continua em ação e por isso todos sofrem. E assim as novas gerações não são culpadas, vieram moldando o que encontraram dos antigos, lapidando e idealizando novas formas e reformando sempre, para ver se botavam tudo em forma, e debalde os sacrifícios de todos bem intencionados. Debalde todos os sacrifícios, porque não adiantavam os sacrifícios de todos, para ver se resolviam a situação. Todos se sacrificaram para formar uma vida melhor, para formar uma vida de paz e amor. Todos se sacrificaram para o bem da humanidade. Todos dando a sua vida para salvar a humanidade. Todos fazendo os maiores sacrifícios para salvar a humanidade. Tantas lutas para isso, tantas guerras, tantas revoluções, tantas demandas, tantas discussões, tantas criações, tantos novos métodos, nada adiantou. Tudo isto chegou a este ponto crítico de salve-se quem puder universalmente. O esforço da humanidade foi grande para consolidar a vida em uma regulamentação satisfatória de alegria, de paz e harmonia entre todos. E assim, muitas camadas, muitos grupos fizeram tudo, muitos até além de suas forças, e sempre foi a intenção do ser humano o bem de todos, a felicidade de todos. Sempre foi a intenção do ser humano, porque o ser humano é de origem pura, é de origem racional, pura, limpa e perfeita. Então o ser humano sempre quis o bom, o puro, o belo para todos. Mas por o ser humano ser de origem pura, é que quer tudo certo, tudo puro, tudo limpo, tudo brilhando, tudo melhor, tudo do melhor. Então, o ser humano é de origem pura, limpa e perfeita, mas imbuído na matéria, nunca que o ser humano poderia alcançar o seu objetivo. O seu ideal era só lutar, lutar e ficar na mesma, e não podia alcançar o seu objetivo porque a matéria é, como sabem, como conhecem, uma coisa em liquidação. A degeneração, uma massa falida. Então, por mais que o ser humano usasse as melhores, boas e belas intenções, que é de sua índole original de formação racional, pura, limpa e perfeita, por mais que fizesse, não seria realizado o objetivo real, por tudo ser uma deformação de transmutação estável, e por isso, hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois é outra, e assim, se multiplicando sempre as transformações, que tudo vai se transformando, as multiplicações das transformações, as multiplicações das degenerações, as multiplicações das poluições. E de forma que, por mais que o ser humano lutasse para endireitar o mundo, não podia conseguir nunca, como nunca conseguiu, por ser uma coisa natural da natureza, a liquidação de tudo por meio do progresso, da degeneração, poluição e transformação. Mas tudo isto por a humanidade não conhecer os movimentos naturais da natureza e por não conhecer todas as lutas, todas as causas, todos os ideais, todas as suas conquistas em derrocada, por ser um mundo em transição e por isso tudo é instável. Não podia a humanidade encontrar o apoio numa coisa que vai se degenerando, que vai se transformando,
não podia se apoiar em coisa alguma, e por isso está aí provado e comprovado que ninguém mesmo é culpado do sofrimento de ninguém. Ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. Ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, visto a ação da natureza ser esta, evolutiva, regressiva e rotativa, para chegar no seu ponto real, o mundo racional, e por isso ninguém podia paralisar para endireitar. Endireitar uma deformação como podia? De jeito algum. Endireitar uma coisa que o seu natural é a multiplicação da degeneração? Como podia endireitar o que vai se transformando, o que vai se degenerando e que vai se poluindo? De jeito algum. Milhões de formas e maneiras já fizeram para endireitar e nunca puderam nem podiam, porque o que vai rodando para baixo, pelo poder de consequências naturais da natureza, ninguém podia endireitar. E assim, vejam a luta dos inconscientes. Se fossem conscientes, agiam de forma diferente, mas por serem inconscientes, lutaram tanto para debelar o sofrimento, e o sofrimento sempre presente e se multiplicando assustadoramente. A luta inglorificada dos inconscientes, que não sabiam o que faziam e aguentando sortilégios animadores, mantendo esperanças de nada, acreditando na falsa ilusão, na falsa fantasia, com a fé de que tudo vai melhorar, e todos sendo traídos com esses pontos de vista, e a fé até hoje, para resolver as melhoras, e tudo de hora em hora se multiplicando as pioras. E assim, traídos pela fé, que é a última que morre, traídos pela esperança e traídos pela fé, acreditavam que tudo ia melhorar e tudo piorando sempre. Na esperança que tudo ia melhorar e tudo piorando sempre, por não terem noção do que é a matéria e do que é a natureza. Então formou-se esta luta da inconsciência, que de tanto inconsciência o resultado está aí, fulminante, se fulminando uns aos outros, salve-se quem puder. Ninguém sabe mais como viver, porque ninguém sabe mais o que vai fazer para ter paz, para ter um condimento e viver satisfatoriamente. Hoje é como estão vendo, com medo uns dos outros. Ninguém tem mais confiança em ninguém. A vida se tornou um pandemônio universalmente. Cadê a fé que ia salvar todos? Cadê a esperança que ia salvar todos? Cadê a crença que ia salvar todos? Caiu tudo no ridículo, faliu tudo e as ruínas avassalaram o mundo. Cadê as filosofias que iam endireitar o mundo? Cadê os filósofos que iam endireitar o mundo? Cadê os sábios que iam endireitar o mundo? Cadê os literatos que iam endireitar o mundo? Cadê todos que disseram que iam endireitar o mundo? A superstição nunca deixou de existir na inconsciência da pretensão de quem tem coragem de se apresentar como aquilo que não é. E então está aí a flor cheirosa do mundo, o sofrimento dia e noite e cada vez pior. O fracassado elétrico e magnético, os fracassados astros em demolição, os fracassados astros em falência e toda a sua criação terrena, a fracassada humanidade pelo progresso da degenerescência, o fracasso desta vida em vão de aparências, destruição negativa, e por isso os bichos não têm um pingo de sossego, implicando uns com os outros. Mas até que enfim chegou o concerto universal, a fase racional, a fase de recuperação do animal racional, para todos voltarem ao seu mundo de origem, ao que eram, racionais, puros, limpos e perfeitos. Está aí o ponto básico da vida, o conhecimento racional. Página 15. As mudanças régias do natural da natureza, a consistência poderosa que comanda os seus feitos. O desencanto da humanidade com a sua origem foi devido às transmutações que passaram no decorrer do desenvolvimento da deformação, que fez com que todos perdessem a sua individualidade originária. E por esses amudecerem, foram-se amoldando as classes que iam tomando, e essas classes se transfigurando e se multiplicando em outras classes, e essas mudanças transmutáveis de que ficavam completamente esquecidos,
que foi a causa de não conhecerem nem sentirem de leve de onde vieram, porque quando acordaram para o conhecimento de justificar e dizer o que era a vida, já viviam há muito sem saber por que viviam, já viviam há muito sem saber de onde surgiu a vida, já viviam há muito sem conhecer a sua origem. Quando acordaram para o princípio do relacionamento de entendimentos, foram então forjando e criando novas palavras, letras, algarismos, etc. E assim vieram aperfeiçoando tudo, lapidando tudo, inventando, fazendo descobertas, que foi o princípio da formação do que aí está formado. De cada qual nascendo uma invenção, e daí formaram este jogo de vida, os que jogam em cima, os que jogam embaixo, porque a vida e o corpo dependem da natureza. Até chegarem a este ponto, a luta foi demais, e é por isto que os tabus primitivos e antigos, esses primitivos e esses passados, todos esses tabus se findaram por causa das transmutações da velocidade que veio desagregando tudo pelo progresso degenerativo e transformativo, de forma que hoje é um tabu que vale, amanhã já não vale mais, é outro. Daqui a pouco não vale mais, é outro. Daqui a um bocado não é este mais, é outro, e assim é pela lei da transmutação, transformação e degeneração, porque tudo é movido pela indecisão, e onde há indecisão não há nada certo e tudo se desacerta, e a inconsciência perdura nas multiplicações do desacerto. Cadê os tabus todos do passado? Os tabus todos se acabaram devido à lei de transmutação. Tudo muda em multiplicação e em multiplicações. E assim, tudo é etéreo, e por ser etéreo, tudo se acaba, e estão aí as mudanças de tudo, porque tudo é transmutável. E está aí o degredo da matéria, o degredo da vida inconstante, o degredo de procurar o melhor, o degredo de acertar, e por ser uma deformação degenerativa, é uma formação degradante, por ser uma transformação de degeneração. É uma formação degradante, por ser uma deformação desregulada, e por isso hoje é uma forma, amanhã outra. É uma deformação degradante. Então, tudo caminha para encontrar o princípio da volta de onde saíram. O princípio da volta é o mundo racional. Então aí encontrou a estrada de volta. Então aí passa o degredo. Hoje encontrou na fase racional, na fase de volta de todos ao mundo de sua origem, o mundo racional, e é por isso que no mundo vieram todos inconstantes, em tudo, vieram as modificações. O bicho não podia parar enquanto não chegasse no seu lugar, para deixar de ser bicho racional e ser aparelho racional. Como aparelho racional, de volta ao mundo racional, o mundo de origem. Então o bicho não podia pensar, tinha que vir nessas evolutivas modificações para encontrar o certo, e nessas modificações a lapidação reinante até chegar ao ponto de encontrar a estrada básica, que é a fase racional. Então, na fase racional, ele encontrou a base, ele encontrou a lógica, então ele parou. Ele parou porque encontrou a base e a lógica, então passa a ser aparelho racional por se encontrar dentro da fase básica. E é por isso que o mundo vem há muito em evolução de infinidades de modificações de formas, jeitos, maneiras, modas e modos de evoluir, progredir e se conduzir sem saber que ia esbarrar com a base de subida. A base de subida para o mundo racional, sendo a base de subida a fase racional. Então aí ele encontra a lógica básica da sua trajetória toda, até esse ponto final da evolução de experiências e pesquisas, até encontrar concerto básico, concerto lógico. Então aí o bicho para. Para o progresso do bicho, porque encontrou o que estava procurando, encontrou o que precisava, encontrou o certo, encontrou a sua situação definida de animal, então aí o bicho para. Deixa de ser bicho racional para ser aparelho racional. Deixa de ser bicho sujo
e mundo do elétrico e magnético para ser aparelho racional ligado aos puros, limpos e perfeitos. Então, desde há muito, vem o bicho na fúria do progresso. Progresso, 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 regresso, 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 para ficarem lapidados e regressarem ao seu verdadeiro mundo de origem. Então vinha a bicharada nessa evolução assustadora de progresso que o mundo todo vivia em suspense, com medo do ponto alto de destruição que chegou o bicho. Que destruição arrasadora! Todos com medo e amedrontados do ponto alto de destruir que o bicho chegou. O progresso do bicho se desabando em cima do bicho, se desabando em cima do bicho para destruir. A inconsciência do bicho chegou a tal ponto de pensar que destruindo é que ia endireitar, que destruindo é que ia endireitar. A inconsciência do bicho chegou ao ponto de monstruosidade tal que pensava que regendo como monstros é que podiam endireitar, como coisa que o mal pudesse endireitar. Mas o mal só pode multiplicar o mal. O bicho aí alcançou na sua deformação de bicho a incompetência e a incapacidade de querer endireitar, destruindo, de querer melhorar, destruindo, de querer paz, destruindo. De jeito algum, nunca podiam endireitar, porque a violência gera violência, ódio e vingança. Então, que o bicho podia endireitar o mundo com a sua forma cruel, arrasadora, monstruosa, de indignação humana, de forma desumana, nunca podiam encontrar a paz, porque não é brigando que se encontra a paz. A paz só se encontra por meios pacíficos altamente culturais. Com a cultura suprema se encontra a paz. Uma cultura superior domina a inferior. Uma cultura poderosa domina os mais fracos. Então, a cultura é o poder dos poderes, porque na cultura há recursos para o domínio dos mais fracos. Uma cultura poderosa, e por ser poderosa, tem poderes para dominar os demais. Então, por meios pacíficos e culturais, com amor e carinho e humanidade, conseguem o que querem de toda a humanidade. O bicho não quer ser fustigado. Fustigou o bicho fica enraivado. Então a violência é de uma prematura inconsciência, é de um primarismo infantil, porque um primário é que não sabe o que faz, porque está principiando na sua puberdade em conhecer as coisas. Então o certo para atualizar o bom viver do equilíbrio de toda a humanidade, universalmente, é por meios pacíficos culturais com a cultura suprema a tudo e a todos, a cultura racional. A cultura racional é do poder supremo do mundo racional, e somente nesta cultura é que está o redígio de toda a humanidade, e por meio desta cultura vem a restauração da humanidade pelo bem formado, pelo alto poder cultural, acertar toda a humanidade num nível consciente, num nível racional. E de forma que os métodos de lapidação cruéis já se passaram muito antes e antes dos tempos medievais, porque o bicho veio sendo lapidado aos poucos, e o melhor mestre da lapidação do bicho é o sofrimento. As fases de terror e de pavor já se passaram. Não é para agora, uma civilização tão adiantada, ainda pensar como se fossem os primitivos tempos e em outras épocas medievais. O povo muito adiantado culturalmente atingiu um alto nível de amadurecimento cultural. Um povo lapidado que está à procura de encontrar o seu equilíbrio, está à procura de encontrar uma cultura que tenha base e lógica para o equilíbrio de si e de todos. O povo hoje sabe o que quer. O povo não quer guerra, porque sabe que não adianta. O povo não quer briga, porque sabe que não adianta. O povo não quer revolução, porque sabe que não adianta. O povo culto quer paz, amor e fraternidade. É isto que o povo procura muito e que agora acaba de encontrar. A cultura que estava procurando, a cultura racional, a fase racional, a fase do equilíbrio universal, a fase do aparelho racional,
a fase de volta de todo o racional ao mundo racional, de todo racional à sua origem, de volta à sua origem, o mundo racional. É isto que o povo está procurando, é isto que o povo quer, é isto que o povo está precisando, é isto que toda a humanidade anseia, sair da escravidão da matéria, como sair dessa escravidão. Escravos do nada pelo nada, é esta a situação que angustia a humanidade. É a angústia da humanidade viver da maneira que vivem e que não se conformaram e querem uma explicação do porquê vivem assim e uma solução para deixar de viver assim, terminar a angústia que permanece no íntimo de todos. É isto que o povo quer, a solução de seu desespero por meios pacíficos, por meio racional. Saiu fora disto, está contra o povo. Saiu desse suplício, desse caos de desentendimentos, desse modo irresistível de viver, na incerteza do dia a dia, nesse marasmo de expectativas, nessa indecisão que angustia a todos, nesse ponto de desânimo em que quem vive sofre. E assim está aí a solução, a cultura racional. Você que aí está lendo, que já se encontrou e não sabendo como agradecer ao racional superior. E assim, as horas negras que atravessam o mundo estão prestes a terminar, porque está aí o bálsamo da humanidade em suas mãos. É o que todos vivem a procurar, e assim que o encontrarem, chega toda a humanidade no seu verdadeiro lugar. Está aí a solução da angústia irredutível que esfacelava a humanidade. Hoje, a solução aí está, a fase racional, a fase da volta de todos ao seu verdadeiro lugar de origem, o mundo racional. Está aí o conhecimento de recuperação da humanidade, a fase da felicidade da humanidade, a verdadeira felicidade, a felicidade consciente, porque tem a base, que é o mundo racional, e tem a lógica, que são todas as consistências para a formação racional. Então, não há mais clima para desventuras, não há mais clima para aventuras inconscientes, não há mais clima para aventuras de multiplicar o sofrimento, não há mais clima para jogar ninguém dentro do fogo, não há mais clima para emplacar o desespero, não há mais clima para implantar a desordem, não há mais clima para a perturbação da ordem em todo o universo, porque está aí a fase racional, a fase que todos procuravam. Então, não há mais clima para precipitações, não há mais clima para imprudências, não há mais clima para piorar, para procurar o pior, porque está aí a fase racional, a fase redentora para a ligação de toda a humanidade com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Chegou o fim da lapidação, chegou o fim da indecisão. Todos agora sabem o que querem, o que precisam e o que necessitam. Então tudo mudará dentro de pouco, porque está aí a fase natural da natureza, a fase racional. Então essa fase trabalha para a recuperação e salvação da humanidade. A fase de lapidação já passou, já terminou. Agora em função, a fase brilhante, a fase que conduzirá toda a humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. É a fase de salvação eterna de toda a humanidade e, portanto, não há mais clima para levar a humanidade ao pior, porque está aí a fase racional, a fase redentora, a fase consciente, a fase onipotente de unir todos ao seu potentado lugar, à sua potentada origem, o mundo racional. Então, vejam as graças das graças racionais sobre toda a humanidade. A áurea de todos é racional, a áurea magnética terminou porque entrou a fase racional mudando a áurea da humanidade. Então, naturalmente, daqui a pouquinho, por todo o universo, toda a humanidade, só falando em racional, só falando em racional, porque a áurea é racional de toda a humanidade. Começam todos a pensar uma coisa só: racional, 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 e assim para o resto da vida,
porque a áurea de toda a humanidade é racional, por a fase ser racional. Isso são poderes naturais da própria evolução da natureza. É o natural da natureza, fase racional. Então, todo o comando da natureza é racional. Então, todos comandados por uma natureza só, racional. Então, nascem todos, naturalmente, o comando da natureza, a fase racional, e por esse motivo, a áurea de todos é racional. Então, tudo e toda essa vibração é natural da natureza. A cultura racional é uma cultura natural da natureza, e os poderes dos poderes universal estão na natureza. A natureza é que comanda os seus seres, então tudo isso é uma evolução natural, a fase racional. Todos naturalmente, sem esforço algum, pegarão no conhecimento da fase, que é a cultura da fase, a cultura racional. Uns mais cedo, por circunstâncias naturais, mas chegarão todos à mesma conclusão, porque a fase natural da natureza que está em vigor é a fase racional. O que é natural nasce espontâneo, refloresce espontâneo, aparece espontâneo, porque é natural, é a evolução da fase da natureza, a fase racional. Não há revoltas, não há malquerências, não há coisa alguma, é da fase. A fase é que determina que todos dependem da natureza, todos são dominados pela natureza, e por todos dependerem da natureza, é que a natureza domina todos. Então, uma coisa natural que nasce espontaneamente e naturalmente em todos. Daí a pouquinho, toda a humanidade com um livro de cultura racional nas mãos, naturalmente, por a áurea de todos ser uma só, racional. Por negligência, o bicho é muito vaidoso e a vaidade do bicho é tanta que o bicho custa muito a aceitar as coisas. Então diz o bicho: eu não quero saber disso. Ele não quer saber naquele momento, saber o que é, por ser atingido pela natureza, pela fase então, não quer agora. Não quer agora, quer amanhã. Quem manda é a natureza. Hoje ele não quer. Hoje ele não gosta. Hoje ele não quer saber, amanhã quer. E assim, a cultura racional, daí a momentos, em mãos de todos e no pensamento de todos, as mudanças régias do natural da natureza, a consistência poderosa que comanda os seus feitos. A nebulosidade da humanidade se retirando de todos. A hora chegada de todos no seu lugar certo. Fase racional é a fase do Redentor, a fase da redenção universal, a maior surpresa de todos os tempos, não para todos, mas para muitos, a fase redentora, a fase racional.